Pode começar? Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardente em chama foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardente com tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou um absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Até aqui. Amém. Bom, nós temos aí, então, trombetas. Vamos lembrar só o que que eram trombetas. Para que serviam mesmo as trombetas? A gente já viu um pouquinho disso na semana passada, no começo. Abre o microfone, Eloy, pode falar. Era um aviso? Era para avisar alguma coisa? Isso. Aviso de quê será, hein? Do juízo que estava chegando? O juízo de Deus que estava chegando, exatamente, exatamente. Bom, então nós temos aí as 4 primeiras trombetas. Essas 4 primeiras trombetas, elas vão falar de 4 coisas diferentes. A primeira trombeta, quando tocou aí, e caiu granizo misturado com sangue, né, do céu, o que aconteceu aí com a terra? Foi queimada? Isso, o que vocês acham que é isso aí? Acho que está todo mundo com medo de falar. Não, não fica com Ai, ai, medo, não. Aqui é um ai, espaço porque a gente... seguro e amoroso. Então, se a gente pensar que caiu sobre a terra e queimou a terra, a gente pensa naquilo que a gente conhece, né? Sei lá, terremotos, erupções de vulcão, não sei, eu fico imaginando essas coisas que são conhecidas por nós, mais ou menos, e nesse momento foram usadas para avisar, né, sobre do juízo, né, é, não sei, para destruição daquilo que aqui, por enquanto, mexeu só na terra, nas árvores. Então, eu fiquei pensando naquilo que eu conheço, né? Então, Uhum. Eu acho que é isso mesmo. Nós vivemos uma época em que as árvores, a terra é seca e queimada. O homem, pela maldade do coração dele, pelo pecado, ele destrói
as árvores, e há anjos que avisam, olha, não pode destruir, porque vocês estão destruindo a sua habitação. A gente já ouviu isso alguma vez, não? Direto, né? Olha aí a Amazônia, né? Eles destruindo por causa do ouro. Então, cada hora que aparece, você vê aquelas áreas todas devastadas, né? Sem árvores, tudo consumido pela ganância, né? E a gente hoje está vendo a Amazônia, mas e a Europa? A Europa que já foi, né, completamente Aham. queimada, né? E, e quantos lugares, né, a gente vê que por causa do pecado, a ganância, como disse a Mara, ou eu vou fazer, eu quero expandir, eu quero construir mais, eu quero mais terra, eu quero mais, né? E há anjos que falam, olha, vocês não estão vendo que vocês estão acabando com o planeta, né? E isso é um aviso de Deus de que o planeta pode terminar? Sim, isso é um aviso de Deus. Edith, me chamou a atenção que, assim, nesse caso, assim, essas, é, elas foram atiradas à terra, né? Então, assim, eu sei que tem a ação do homem, do ímpio, do, de todos nós, né? Assim, na falta de preservação, etc. Mas aqui a impressão que me deu, assim, que me passou é que isso veio de cima, foram atiradas na terra. Então, essas. Então, deixa eu ler de novo aqui para explicar o que eu estou falando. Assim, assim que a primeira trombeta tocou, granizo e fogo misturado com sangue foram jogados na terra. Então, mostrando uma ação do céu, né? Pelo menos foi assim que eu entendi. Vieram do céu, não foi uma coisa simplesmente que o homem provocou, mas foram jogadas. Não sei, Entendi dá a uma luz sua. aí. Não, eu entendi. Essa permanência do homem na Terra parece que não é ele que está fazendo, né? Mas isso não é um juízo do Senhor? O Senhor não poderia reconstruir toda essa floresta amazônica em uma palavra? O Senhor não poderia impedir o homem de destruir a natureza lá na Europa, ou na Ásia, ou em qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, isso não é um juízo de Deus? Ou não? Ou tem que ser uma coisa que vem do céu, literalmente, uma coisa que e da onde viria, né? Porque aí não está falando que é alguma coisa que vem do céu do eterno, né? Veria do céu mesmo, seria um astro que cairia, né? Que juízo é esse que a gente pode imaginar que seja aí? Olha que interessante, esse fogo misturado com sangue. Como essas questões, principalmente do desmatamento, elas estão muito misturadas com sangue, não estão? É muita gente que morre, é muita gente que vem, né, que passa pela dor, pela violência. Eu podia citar algumas pessoas aqui, mas vocês mesmo veem nos jornais, ambientalista que morre. Ah, mas ambientalista não é uma voz de Deus falando. Esses caras são ateus. Isso aí é uma trombeta, gente. Isso aí é um aviso, né? E a gente vai chegar lá no final, a gente vai entender um pouquinho melhor do capítulo 8, mas será que essas pessoas estão falando, que estão estudando, elas não são um aviso dessa nosso desrespeito, né? Esse sangue que está nas mãos desses homens violentos, que matam de tudo, né? Matam de tudo, mata outro ser humano, mata animal, mata de tudo, né? É isso aí, se isso tem que ser alguma coisa vinda do céu, assim, sabe, ou se é um juízo de Deus, a permissão dessas coisas é um juízo de Deus. O que você acha, Mara, agora? Então, Pensando então assim.
eu entendi o que você falou, e é exatamente isso que eu estava falando. Assim, não é uma coisa. Não estou falando que é uma coisa sobrenatural, que Deus vai e joga, não é isso. Uhum. Estou dizendo que a gente não pode deixar de pensar na soberania de Deus sobre todas essas Amém. coisas, né? Sobre então, sei lá, o que aconteceu no Sul. Gente, nossa, que coisa horrorosa, mas a gente não pode deixar de pensar que Deus tem o controle sobre tudo isso que está sobre. Então, ó, teve a inundação, acabou com, né, uma cidade praticamente inteira, mas eu não, se eu dissociar isso do juízo de Deus, eu acho que o pastor Hernandes, mesmo no sermão que eu ouvi, ele repetiu isso inúmeras vezes. A gente tem mania de achar que são eventos naturais que foram causados pela, né, um desastre natural. Não, está no controle de Deus, é o Senhor. Aí fica um pouco, é o Senhor dando chance para o homem entender que ele é Soberano. dono, né, de todas as coisas, que tudo tem consequência, né? Assim, que toda ação do homem tem consequência e ele está avisando que isso pode realmente acabar com tudo, né? Amém. Bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia, Adriana. Acho Dia, que deu certo. É, esse final de semana, né, a gente vivendo aí o que a gente está vivendo lá no Sul, e aí depois, domingo, teve aquele show da Madonna, né? E aí a gente estava em contraponto, acho que quem estava acompanhando o noticiário vendo, né? Anunciando um mega show que estava acontecendo e uma tragédia que o nosso país estava vivendo, assim, dois opostos. E aí ontem eu comentava com a minha irmã, que eu vi esse final de semana assim, lendo aqui, né, o caos que nós estamos vivendo, né? Nós temos um caos, né, causado pelo esgotamento da natureza, né, pela ação que a gente tem, o homem tem sobre a natureza, então a gente vê que a gente está construindo em tudo quanto é lugar, não respeita mais assim, os limites, né? E o caos moral que nós estamos vivendo também, né? A natureza gritando por um lado e a gente vê naquele caos moral aplaudido por milhões de pessoas, crianças, né? Eu vi ontem uma análise, né, que até a pessoa que estava traduzindo o que a Madonna, eu não cheguei a ver nem nada, eu vi só o comentário, que ela estava envergonhada de falar o que ela estava falando, né, as palavras dela. Então eu fiquei lembrando do que a gente está aqui vendo em Apocalipse, esse caos, né? Assim que o homem busca o caos, né? Porque a gente vê que o plano de Deus para a nossa vida sempre foi um jardim, o perfeito, a salvação. Então, assim, realmente, quando você olha e fala, Senhor, só uma intervenção sua mesmo, porque assim, e o mesmo que estavam falando, chorando pelo caos da natureza e outra parte aplaudindo um caos moral, né? Não sei se vocês fizeram essa mesma leitura aí esse final de semana. Não, Adriana, não, não, estou meio alheia das notícias, mas eu acho que é exatamente isso que você falou, é o que está escrito aí, é exatamente isso. Aqui não tem esse versículo, ele está mais adiante, mas ele ainda diz assim mais adiante, e mesmo com tudo isso, não deram ouvido, Senhor, né? Então, nós estamos vendo, e eu acho interessante que a primeira questão que a gente viu, olha como isso tem a ver, gente. A primeira questão que a gente viu aqui foram as florestas, né? Um terço das florestas. Foi por aí que o mundo começou a pensar em ambiente. Lembra disso? Foi pelas florestas que o mundo começou a pensar em ambiente. Vamos ver o segundo aí? O segundo acontece o que aí? Foi lançado no mar uma coisa grande, como um monte ardendo em fogo. Os mares, né? Acaba um dos recursos naturais da comida de muita gente no mundo. Nós aqui no Brasil, nós temos muita terra, então a gente come muita carne de boi.
mas em muitos lugares do mundo, a base da alimentação é o peixe, né? Outra coisa que caiu aí nos mares, né? Destruiu os mares, destruiu navio. Lembrei do Titanic. Nem Deus derruba, nem Deus afunda o Titanic. Né? Essa frase ficou muito famosa, mas quantos perderam a vida com essas questões, com o tsunami? A gente viu, lembra daquele enorme que teve lá na Índia, né? Mas Terceira trombeta. Pode falar, esse, desculpa. esse grande monte ardendo em fogo, eu pensei dos vulcões. Não sei se. Ah, é. São essas coisas da natureza que vêm, né? A própria natureza gritando, né, por si. E terceiro, fala do que aí? Da água. Hoje eu estava lendo uma reportagem, é uma coisa que eu gosto bastante, é sobre água. Eu estava vendo que 1 bilhão, 1,3 bilhão de pessoas no mundo não têm água tratada para beber. Vocês sabiam disso? Um 1,3 bilhões de pessoas não têm água tratada para beber. Bebe água suja, que causa doença. A gente abre a torneira e nem bebe da torneira, né? Só se for do filtro ou se for bonitinha. Tem gente que não tem nem água limpa para beber. Eu lembro de uma história de um pastor que foi para a África muitos anos atrás e ele levou muita água, porque diziam para ele que lá não ia ter água e realmente não tinha, né? Onde ele ia, né? E um dia ele pediu para um rapaz um copo para beber água e o rapaz deu o copo para ele, ficou olhando, ele falou: Você não quer um copo? E o rapaz foi, pegou o copo, colocou, e ele serviu a água para os dois e o rapaz falou: Vamos orar, pastor? E aí o pastor nunca tinha parado para orar por um copo d'água. E ele falou, vamos, né? E disse que o rapaz orou, Senhor, obrigado, porque o Senhor preparou esse copo de água para esse dia, para que eu pudesse beber esse copo de água limpa, né? Sem ter medo de que vai fazer mal para a minha saúde. E desde a fundação do mundo eu tenho a possibilidade de saber que hoje o Senhor preparou esse copo de água limpa, né? Quem falou isso foi o pastor Edgar Martins, para quem conhece, para quem conheceu, né? Então, assim, a gente não. Ó, eu tenho uma garrafinha d'água, vocês têm a garrafinha de água de vocês aí? Quem orou pela sua garrafinha de água hoje? Eu não orei, para ser honesta, eu não orei, né? O que mais aí? Do amargor, o absinto, amargor. Não? Bom, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferido o sol. Então, nós chegamos aí na época que nós estamos, né? O sol e as estrelas feridos, né? O sol ferido, a camada de ozônio, calor demais. Nós estamos em meados de maio e estamos a 32 graus. Ah, põe ar-condicionado e tudo bem. E vamos continuar assim, tudo bem. A gente põe ar-condicionado porque a gente sabe lidar com as intempéries da natureza. A gente pode continuar estragando, a gente pode continuar no nosso próprio pecado, cuidando da nossa própria vida, e tudo bem, né? Nós estamos nessa aí. Hoje eu não estou de ar-condicionado, mas estou de ventilador aqui. O que vocês acham disso aí? Oi, Edith, eu tenho uma colega também, voltando a falar um pouco da água, que faz mais de uma semana que no bairro dela não tem água. E tá indo aqueles caminhão, né, abastecer as casas de água porque eles não têm água para poder passar a semana e já faz mais de uma semana
ela tem postado assim no, no status, no Instagram. É que geralmente eu olho mais o status, né? Não É, tem água para beber, para cuidar da casa, para tomar banho, né? É bem complicado também, né? A é, gente achar que assim, o mundo que a gente vive ainda tem lugar que não tem água, né? é. Tomar banho, gente, é um luxo de brasileiro, né? Muitos lugares que a Exatamente. gente vai, a gente não tem água para, né, desperdiçar com banho, tem que guardar para beber, né? Você ia falar, Adri? Ontem eu fiz um curso, e a gente estava falando justamente sobre isso, né? A gente está acostumada a dar um jeito no erro, né? Então, a gente estava falando justamente da questão do meio ambiente, né? Que é mais, então que a gente fala, vamos continuar desmatando porque a gente tem uma política de reciclagem. Mas, então quer dizer, não, a reciclagem não consegue suprir a devastação que a gente está fazendo de um lado. Então, em tudo na vida, se a gente for olhar, a gente está com a mania da reciclagem, né? Vamos dar um jeitinho, continua vivendo do jeito que você vive, que depois a gente. Então, por exemplo, a gente vê, eu engravidei, mas eu não quero. Então, vamos legalizar o aborto? Vamos legalizar? Vamos dar um jeitinho, né? E aí, que nem você falou, você acha que em tudo, acho que quando a gente olha para a natureza, lendo aqui Apocalipse, ela grita a voz de Deus dizendo: Nossa, o que que vocês estão fazendo? Prestem atenção, né? Mas a gente quer sempre remediar, né? Calor tá maravilhoso, estou aqui no ar-condicionado, tranquilo, entendeu? Só que a gente não pensa nessa consequência, né? A gente não pensa, a água para a gente aqui é algo banal, mas é que nem você falou, que a gente nunca olhou para o lado do outro que está faltando a água, né? Eu acho que até na nossa vida espiritual mesmo a gente anda fazendo uma série de reciclagem, né? É, Adriana. Aqui no nosso Brasil mesmo, né? Se você vai pelo Nordeste ou Norte de Minas, ali aquele Vale do Jequitinhonha, tudo, você vê que eles não têm o mesmo privilégio que nós temos, né? Eu costumo sempre assim, sabe, quando estou usando a água, agradecer a Deus, sabe? Quando pego uma água para lavar um quintal, né? Eu falo, Senhor, eu não sou melhor que os meus irmãos, né? Mas o Senhor tem provido e que eu possa usar, né, com consciência, porque assim eu não consigo, sabe, desperdiçar algo sabendo que tem alguém que não tem. Nós fomos para o Nordeste, né? A Rose sabe que a Rose é de lá do Ceará também. E meu esposo ele tem uns parentes que moram no interior do Ceará. E eu pude ver isso. Eu estava tomando banho e aí eu tinha feito progressiva, né? E eu vi que meu cabelo estava meio estranho. Aí ela falou: é que a água que vem para o banho é a água que eles uma água salgada, porque eles furam um poço, né? E a água vem salgada. Então ela falou assim: então esse sal que a gente usa aí, essa água que a gente usa para tomar banho e tudo, é uma água do poço que vem salgada. E eles compram água, né, água potável, tudo, mas então você vê que aqui mesmo no nosso Brasil, né, tem lugares em que a pessoa é desprovida de saneamento básico, né, de água potável, né, e nesse momento Deus dá aquele, né, aquele clique de nós, né, para falar, olha, vocês agradeçam, né, e essa história que a gente contou do pastor, né, esse testemunho, eu sempre, quando vou tomar água, quando vou, sabe, quando eu levanto de manhã, que eu tomo a minha água, eu agradeço a Deus, né, e Amém. eu sempre falo, não sou melhor que meus irmãos, né, mas o Senhor tem provido, então eu te agradeço. Amém. Na verdade, não é para deixar a gente depressivo porque o Apocalipse não é um livro de depressão, é um livro de esperança, né? Eu acho que essas 4 primeiras trombetas, ela nos aponta para a nossa finitude. O ser humano é finito. Nós É, morremos. Nós não morremos agora, mas morreremos.
O ser humano, ele é finito, a terra, ela é finita, né? E o Senhor está avisando isso, que ele não criou essa terra para ser finita, mas por conta do ingresso do pecado, essa terra é finita, né? Os recursos são finitos. Parece que o homem sempre vai dar como disse a Adriana, vai dar um jeitinho, mas não dá, porque nós não cabe tanto lixo, não cabe tanta gente, não cabe tanta bagunça, não cabe. Vamos imaginar que o cara que polui lá as foz dos rios lá na Amazônia para pegar ouro, para os garimpeiros, para pegar ouro. O que vai valer mais para frente o ouro dele? Se ele não vai ter água para beber. Que ouro que ele vai beber ou comer? E percebe a inversão de valores? Né? Foi o que a Adriana falou na questão moral, por exemplo. Né? Como é que eu posso estar triste, arrumando doação para mandar para os meus irmãos que estão morrendo lá, afogado, e ao mesmo tempo eu estar louvando, elogiando, participando de um circo profano, ou sei lá o quê? Como é que eu posso? Por que mesmo com tudo isso, o homem não consegue, mesmo olhando para a sua própria finitude, para os seus dias que são contados, o homem não consegue ver a mão do Senhor, a soberania do Senhor. Ele não consegue se voltar para Deus, né? Ele continua se colocando no lugar de Deus. As trombetas, elas não são um aviso de tristeza, embora elas causem tristeza, porque a gente vê queridos nossos lá fazendo coisas que a gente fala, meu Deus, eles não vão acordar, né? A gente vê os nossos, como disse a Rose, perdão, a Cida, os nossos irmãos, são nossos irmãos, são nossos irmãos, tá? Mas eles que escolheram, é um povo duro de coração, um povo não sei o quê. Não, são nossos irmãos, né? E nós estamos falando sobre isso. Nós estamos falando, desculpa a minha franqueza, ou a gente está negando tudo isso. Não, não está acabando o mundo, nada, não. Não, esse negócio de ambientalista falar aí isso é besteira, isso é bobagem, isso aí não é isso não, né? Quer dizer, tanto uma situação contra outra é risível, porque as duas estão distantes de Deus, né? Quantos falaram que ia ter o aquecimento global? Quanta gente falou que isso era bobagem, que não ia nada? Por quê? Porque estava interessado no homem, porque estava baseado na ciência? Não, porque queria continuar se enriquecendo. E mesmo assim não deram glória ao Senhor. A gente não está fazendo apologia de um lado político, não é isso. Aqui os dois lados, tudo que é político, está fora do que é de Deus. O Senhor falou que eles iam continuar fazendo, e é triste, mas eles continuam fazendo. E se a gente não participar, se a gente não olhar para isso, a gente continua falando besteira. Quantas vezes eu vi gente falando besteira, crente falando besteira sobre essas questões aí? Falando que, não, isso é... No começo da pandemia, quanta gente falou, não é pandemia, não é não, isso é besteira. Gente, a pandemia é uma coisa. Que sabedoria tem o ser humano, que ciência tem o ser humano, para que e no século XXI se feche tudo no planeta? Que ciência é essa que tem o ser humano? Mas que religião também é essa que fica negando, falando que não, isso não é não? Gente, isso são trombetas do Senhor, e trombeta não é para fazer pouco barulho. Trombeta não é um instrumento que nem sax, que é grave, confortável ao ouvido. Trombeta é forte, é para incomodar, é sinal de que a coisa não tá boa, né? Mas tudo bem, não, a gente não é assim, não. Nós vamos. O Senhor, tá tudo no controle do Senhor, tá tudo no controle do Senhor. Tá mesmo, mas tá mesmo, na soberania dele. Né? E a gente está fazendo o quê para falar para as pessoas que elas precisam aceitar a Cristo?
A gente está usando qual trombeta aqui? Vocês não estão vendo que vocês. Não é falar para as pessoas, ó, vocês não vendo que vocês estão indo para o inferno, embora muitas vezes dê vontade, mas não é isso. É você olhar e falar, vocês não estão vendo os sinais? Vocês não estão. Esses sinais estavam escritos 2000 anos atrás. Como é que João poderia saber? Na época de João, as florestas estavam aí. Na época de João, o mar tinha muito peixe. Na época de João, as águas tinha bastante água também. E quando não tinha, as águas de Mara foram transformadas em água doce, né? Não é que a Mara era dona das águas lá, não, né, Mara? E vou dizer para vocês, eu já disse isso para vocês e vou dizer de novo. Quando eu fui lá nos poços das águas de Mara, aquela água que Deus fez doce continua doce. No meio de um monte de água salobra. Porque o milagre do Senhor não é transitório. Foi Moisés lá, 4000 anos, que jogou o machado e a água ficou doce, e os beduínos bebem daquela água até hoje. Água doce. O Senhor não pode transformar a água em água doce? Poxa, ele transformou lá atrás. 4000 anos atrás. Então, e o povo está bebendo água doce. O Senhor transformou há 4000 anos atrás. Continua doce. O doce que a gente fala é boa para beber, né? Não é uma água salobra, né? E tem tudo isso de sinal aí. Tem tudo isso de sinal aí. E a gente está pregando o quê no nosso evangelho? O que a gente anda pregando? Ah, você tem que... Olha, você vem para cá que Deus vai abençoar, que você vai comprar um carro. Olha, você dá oferta que você vai multiplicar. Ah, olha, dá... Gente, o mundo está acabando, né? Tem que ser trombeta, tem que ser trombeta. Olha, vocês não estão vendo? Tá aí, tem que ser trombeta, né? Isso é esperança ou isso é uma dor no coração? E aí, essa é a última pergunta que eu tinha para vocês hoje. As trombetas do Senhor, a soberania de Deus, é um incômodo para a nossa religião ou é a firmeza e a segurança da nossa religião? Olha, eu nunca passei por nenhuma situação de desastre, assim, né? Nunca vivi isso. Na minha cidade, eu lembro de uma vez só que inundou e entrou água na casa do meu pai, mas eu já não morava lá em Minas. Então eu nunca vi, nunca senti de perto esse essa destruição da natureza, assim, né? Afetando a vida do homem. Nunca vi isso de perto. Vejo, né, na televisão, comodamente sentada na minha sala. Eu fico imaginando os meus irmãos lá do sul, lendo hoje sobre as trombetas do Senhor. Sinceramente, minhas queridas, eu acho assim que é só por Deus para a gente continuar crendo que nesse, né, em tudo que está acontecendo, eu perdi tudo, inclusive pessoas queridas lá que aconteceu lá, e outros tantos desastres, né, ambientais e outras coisas. Você continuar crendo que Deus está cuidando de você e isso aconteceu porque é sinal do juízo de Deus. Eu realmente fico imaginando a dificuldade, né? Eu acho que a fé nessa hora ela tem que só o Espírito Santo mesmo para sustentar, para você continuar falando não. É o juízo do Senhor sobre os ímpios, sobre a humanidade, é o juízo, mas eu, crente, fui atingida, perdi tudo, etc. Então, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo colocar, mas eu fico imaginando, né? E tantas outras coisas, né, que a gente vê. Você vê o pessoal lá em regiões da África que não tem água nenhuma para beber, não tem aquelas crianças todas
super desidratadas. E eu fico pensando, quando o evangelho chega, né, como é que você trata todas essas questões que são tão básicas, né? É muito, muito boa a sua reflexão, Mara. A gente está construindo uma casa aonde? Essa é a pergunta do Evangelho. Nós estamos construindo uma casa aqui, ou nós estamos construindo. Quando a gente fala, eu perdi tudo, será que eu perdi tudo? Aquele que tudo está em Deus, ele não perdeu nada, né? Mas é fácil? Não, não é. A Mara falou quando o Evangelho chega, eu estou lembrando na África, né? Estou lembrando do Tiago e da Suzana que estão Da aqui agora, Suzane. né? Ele viu que um dos problemas, eles chegaram lá sem saber direito o que ia fazer, assim, mais ou menos, e eles chegaram lá e eles viram que eles estavam precisando de água. Então, eles fizeram lá uma campanha e furaram um poço, né? E desse poço veio a água. E aí ele viu que eles precisavam comer. E aí eles começaram um projeto para criar galinha. E aí eles precisavam de peixe, estão criando carpa. Quando o evangelho chega, o evangelho ele mostra que a provisão, essas coisas são secundárias porque o Senhor vai dar, né? Isso são as outras coisas. Mas a gente continua preocupado com todas. Eu continuo, gente. Eu não perdi nada. Eu não estou lá no sul, eu não estou nem né, não estou na situação dos meus irmãos lá. Nós fomos lá, eu, a Cícera e a Heloísa, fomos muito lá para Porto Alegre. Os nossos irmãos, conhecemos irmãos lá mesmo, né? Pastores, igrejas, né? Nós fomos lá, nós vimos quem eram aquelas pessoas, né? E eu não perdi nada, e eu não posso dizer, eu não posso chegar agora e falar, graças a Deus, na minha casa não chegou. Isso não é o evangelho de Cristo. Chegou na minha casa, sim, é meu irmão, né? Isso é uma trombeta no nosso ouvido que nos incomoda. Pelo menos a mim me incomoda bastante. Imagino que pelo rostinho de vocês, incomoda muito também, né? É uma trombeta de que nós somos finitos, que nosso reino não é aqui, o que a gente está construindo aqui? E a gente continua insistindo, às vezes, com isso, né? Isso é uma trombeta ou não é, gente? Isso é Ô, uma Edith, trombeta que está tocando baixo ou não? Desculpa, fala eu, assim. eu pude ver, né? Porque, assim, como meu marido tem acompanhado bastante as notícias lá do Sul, né? Então, eu acabo que por tabela também, né? E eu vi duas coisas muito, assim, que me chamou a atenção. Um pastor, a igreja dele inundou toda. E quando ele viu as águas subir, ele colocou tipo de uma piscina que ele batizava, né? Do batismo, né? Em cima do púlpito, porque ele falou assim, quando abaixar essas águas, a gente vai ter uma água para, né? Pra... E tudo inundou, sabe? Subiu tudo. E aquela água daquela piscina que seria o batistério deles, a água continuou limpa, né? Então, assim, a água deu até no teto, assim, mas ele falou que algo fez com que aquela piscina boiasse, e ele falou, irmão, se vocês não vê Deus aqui, eu não sei, né? E outra coisa que me chamou a atenção também foi uma pessoa mostrando, né, um saco com vários livros, todos molhados, e dentro desse saco plástico tinha uma Bíblia, e nenhuma folha da Bíblia foi molhada, né? Então ele mostrava, ele falava, o que vocês entendem que é isso, né? Todos os livros aqui dentro desse saco molhou, mas aí ele folheava a Bíblia e falava, a Bíblia, nenhuma folha sequer molhou. Então a gente vê o anjo, né? Assim, eu vejo que Deus ele está ali, né? Eu creio até assim que aqueles que clamam pelo Senhor, aqueles que buscam pelo Senhor, mesmo nessa tragédia, eu vou encontrar força, porque o Senhor fala assim que ele é a fortaleza no dia da angústia, né? Então, eu creio. E outra coisa assim que eu tenho observado é que vai chegar até nós isso. Nós não estamos passando
uma crise como eles lá. Mas, olha, foi destruído muita agricultura de arroz, de trigo, de soja, e os técnicos da Conab disseram que vai subir preço de arroz, vai subir preço de óleo, vai subir o preço do trigo. Então, quer dizer, por tabela, nós vamos também passar por um período, né, meio crítico, né? Então, é isso. É. Fala assim, É, aniversariante. obrigada, menina. Ontem a gente conversamos muito pouco, porque o Manuel chegou ontem à noite, mas tudo que vocês falaram a gente conversou ontem. E interessante pensar que nós vimos lá os selos, né? Que foi todas as promessas às igrejas. E a mensagem, né? Quem tem ouvidos, ouça. Não esqueça, ouça das minhas promessas. E agora a gente chegou na hora dessas trombetas gritando no ouvido da gente, eu me lembrei muito da Edmeia Williams pregando, e ela fala muito sobre isso, né? Sobre, numa mensagem dela, as catástrofes e as coisas que já aconteceram, que comprovam a volta de Cristo. Gente, Jesus está voltando, não tem mais como a gente correr disso. Não tem. Né? Eu ouço desde criança, eu estou fazendo 54 anos hoje, eu ouço desde quando eu me entendo por gente que Jesus vai voltar. E quantas vezes eu achei que isso fosse tão distante e acabou ficando distante. 54 anos são bastante anos. Mas Jesus continua dizendo que ele vai voltar e as coisas estão aí muito. A gente não tem muitos anos mais, não. Jesus está voltando. Mas o mais interessante, que é para a gente ler, como disse a Edith, olhar para Apocalipse e olhar com esperança. Engraçado que a gente já vê lá em Mateus que o Senhor fala sobre todas essas calamidades e olhar e ver que ele é o sinal, que esses são os sinais da volta de Cristo e que ele vai cuidar, e ele diz lá, olha, no mundo vocês vão ter aflições. Gente, de verdade, você acha que Jesus estava falando de que aflição? Só da nossa conta de luz que a gente não consegue pagar? Só da nossa conta de água que a gente não consegue pagar às vezes, ou da nossa enfermidade, que é só... Jesus está falando num contexto geral, nós vamos ter. E aí agora a gente falou exatamente sobre isso, vai faltar comida, não tem jeito. E se não faltar, vai ficar muito caro, vai ficar difícil para quem é pobre conseguir comida. Mas o mais interessante de tudo isso, gente, é saber que Jesus não perdeu o controle, sabe? E aí eu lembrei do apóstolo Paulo lá também, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 4, os últimos versículos, ele fala assim, ó, fale em tempo e fora de tempo. Fale que precisa anunciar, fala desse evangelho, fale da volta, em tempo e fora de tempo. Gente, talvez é uma loucura para muitos hoje, a gente vê assim, os nossos irmãos estão precisando. A minha igreja lá no Sul fez a campanha, que é para todo mundo mandar uma oferta para lá, porque eles estão precisando de dinheiro. A Assembleia de Deus abriu a sua igreja para receber as pessoas. Cada igreja está se movimentando do jeito que pode, mas a gente precisa ainda fazer a nossa parte. Temos que contribuir, lógico, a gente não pode ser omisso a isso, não dá para ser omisso. Eu não posso mandar R$1.000, mas eu posso mandar 100, eu posso mandar 50, e isso somado a muito vai ajudar a comprar água para os nossos irmãos. Então é um apelo aqui, a gente pode fazer. Se você não tiver uma conta confiável aí, pede para a igreja da Edith, pede para a minha igreja, pede para a igreja que tenha conta lá, que estão ajudando os irmãos, a gente envia, faz a nossa parte. Mas a gente também tem que lembrar que nós precisamos falar em tempo e fora de tempo. Jesus está voltando. Se os loucos não quiserem ouvir, não tem problema, vamos ser mais loucos que eles, né? Vamos usar da nossa loucura. Gente, tudo bem, vamos fazer, mas a gente precisa anunciar que Jesus está voltando para os nossos filhos, sabe? Eu tenho certeza que o Rafael ainda é mais antenado nas notícias. O Rafael fica... Mas o Felipe é totalmente desantenado. O Felipe é uma Edith na vida. Ele deve estar fazendo... Sabe, quando ouve uma conversa... Se falar de livro, ele sabe tudo. Mas se falar de notícia, ele não sabe nada. Mas tem que lembrar ele... Olha, filho, sabe o que está acontecendo lá? Jesus está dando sinal, está voltando. Como é que está a sua vida aí, ó?
Não é por peso, mas é lembrá-los. Nós temos essa responsabilidade, gente. Porque às vezes também a gente vive um evangelho de flores. É a graça, é a graça, é a graça. Mas o que a Bíblia diz? Que o Senhor, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos falar isso também, né? E não é para olhar com temor, é para olhar mesmo com esperança, que ainda está dando tempo de anunciar. Ainda está dando tempo. Vai chegar a hora que não vai ter tempo mais. Aí nós, se Deus quiser, estamos sendo arrebatados, que nós vamos ver mais lá para frente. Mas ainda dá tempo, então vamos falar com amor, sim, mas vamos falar. Nossos filhos precisam ouvir, nossos netos precisam ouvir, nossos irmãos precisam ouvir, nossos sobrinhos que estão afastados de Jesus precisam ouvir. Vamos embora. E com esperança. Jesus não perdeu o controle. Ele está no controle, mas ele não deixou de fazer. Nenhuma das promessas do Senhor foi frustrada, né? Nenhuma das... Está falando que nenhuma delas foi frustrada, né? Bom, essas foram as 4 primeiras trombetas. Se vocês acharam elas ruins, vocês Aguarde. preparem para o terror agora, porque as três próximas, o último versículo acaba aqui. Terror, terror, terror sobre todos os habitantes, sobre todos, vocês ouviram aí? Sobre todos os habitantes da terra, não é sobre o ímpio da terra, não, sobre todos. Acontecerá quando os 3 últimos anjos tocarem as suas trombetas. Então, semana que vem, nós vamos ver o primeiro terror passou, aí continuemos na esperança. Mas o importante é a gente continuar olhando para Cristo, né? Consigo enxergar o que Jesus faria para os irmãos lá e consigo fazer um pouco do que ele faria? Consigo, então é isso que eu vou fazer, né? Eu vou continuar levando diante dele. E um detalhe que eu esqueci aqui, muito importante, o selo da oração, a oração foi aberta antes de todas as trombetas, ela começa antes de todas as trombetas. O cálice de Deus recebe as nossas orações antes de todas as trombetas, né? Antes da gente ver tudo isso, as nossas orações já estavam lá diante de Deus, né? Então, vamos fazer uma oração. Quem pode orar hoje? Consegue orar? Edith, Só uma correção, eu falei segundo Tessalonicenses 4 e segundo Coríntios, tá, gente? Coríntios. Não é Tessalonicenses. Veio na minha cabeça aqui agora, que eu falei Tessalonicenses, que eu estou lendo Tessalonicenses. Mas esse texto é lá de Coríntios, capítulo 4, para falar em tempo e fora de tempo. Amém. Edith, bom dia. Bom dia, Deus. Para me despedir, eu cheguei atrasada e vou me despedir aqui. Queria só ler uma frase de um pastor anglicano que fez parte de um devocional recente que eu li, que diz assim: nenhum homem é uma ilha inteiramente isolado. Todo homem é um pedaço de um continente, uma parte de um todo. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso não perguntai por quem os sinos dobram. Eles dobram por vós. E ele, no devocional que eu li, isso está está relacionado ao versículo Efésios 2, 15, 16, que diz: o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz. Então, acho que lembrei dessa frase aí para fechar a sua reflexão toda aí sobre como a gente faz parte de uma coisa só. Nessa época, quando alguém morria, os sinos balançavam, era o jeito de anunciar, né? Então, quando a pessoa perguntava, por quem morreu, né? Por que os sinos estão dobrando? Por quem? Aí, por isso que ele diz, não pergunte por quem que os sinos dobram, né? Eles dobram por você. É você que morreu, quando um outro humano morre, né? A gente que passou por falecimento em casa, assim, já viu como a Císera perdeu o avô agora, né? Os dias contados, essa nossa finitude, essa é a trombeta, né? Se não é o Apocalipse lá da volta soberana de Cristo, o Maranata, é a volta de Cristo para mim,
né? Para os nossos queridos que estão indo, né? Bom, então, Adri, pode orar, Adri? Não. Acho que ela já começou a aula lá, gente. Então, vamos pedir. É só, posso? Então, vamos lá, Adri. Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Pai, por mais uma vez estarmos recebendo essa porção da tua palavra, Pai querido, aonde o Senhor mais uma vez ministra no nosso coração a esperança e também um alerta, ó Pai querido, de como nós temos vivido aqui, ó Pai, cada dia, como tem sido baseadas as nossas escolhas, ó Pai querido, aonde está o nosso coração. Pai, que nessa manhã nós possamos ser revestida pelo Espírito Santo do Senhor, para que possamos aprender a fazer as escolhas certas, viver de maneira, ó Pai querido, que a nossa vida possa ser um testemunho da tua palavra, que nós possamos, ó Pai querido, estar cada dia falando no caminho da salvação, da graça do Senhor, da esperança que há no nome de Jesus, ó Pai. Deus, nós queremos orar pelos nossos irmãos ali do sul, que o Espírito Santo esteja sobre ele, que o Senhor o ajude, que nós também possamos fazer a nossa parte em ajudar eles ali, ó Pai querido, que neste momento cubra-os, ó Pai, com consolo, com graça, com as tuas misericórdias, Pai querido. Pai, que nós possamos, ó Pai querido, como igreja, fazer a diferença a cada dia, que nós, como igreja, possamos, ó Pai querido, repensar o evangelho que estamos pregando, o evangelho que estamos vivendo, ó Pai querido. Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado pela vida das minhas irmãs. Eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, meninas. Bom Bom dia. dia.